Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Como eu havia dito anteriormente, esse segundo vídeo é para a apresentação da coleção Minhas Histórias. O nosso material ele é composto por 4 livros com temas diferentes. Então nós temos aqui, Cidade, Piratas, Medieval e Fazendinha. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, tá? Como o tamanho do livro. O nosso livro ele tem 42 centímetros de altura por 60 de largura quando o livro está aberto. Isso porque a gente não pode perder de vista que esse material foi pensado para crianças a partir da pré-escola. Então, quanto maior o tamanho do registro, melhor para a criança. Então, se a gente pensar que aqui nós temos 2 folhas com o livro aberto de tamanho A3, isso é quase uma cartolina. Então, a criança vai ter bastante espaço para ela fazer seus registros e construir a sua história, né? Esse livro, eu tenho visto interesse também por crianças que já saíram da pré-escola. Então, as crianças de 6, 7, 8 anos já escrevem, sabem se organizar com esse material e têm, então, curtindo muito fazer também sua própria história, tá? Aqui na capa nós temos esses 2 espaços, que é para o título. A criança bota aqui o nome da sua história e aqui o nome dela como autora. Cada livro tem um painel na frente que ilustra os elementos que vêm no livro. O nosso material ele é composto por esse livro e um kit de recortes. Aqui no da Fazendinha, esses são os recortes, com 4 repetições no mínimo. Então, por exemplo, o fazendeiro nós temos 4, cavalo nós temos 4, vaca também temos 4 e por aí vai. Por quê? O livro é pensado para se construir uma história de 4 páginas em diante. Depende se a criança vai usar ele aberto, vira uma cena grande, ou se ela vai usar página por página. Mas por quê? Né? A criança usou aquele elemento numa cena, foi lá, colou, montou, virou a página, ainda vai precisar, né, de fazendeiro ou do bichinho que ela estiver usando para continuar a sequência da história. Então, nós damos, no mínimo, 4. A não ser as figuras muito grandes, no caso até da Fazendinha não. Mas nos outros livros, algumas figuras muito grandes, como a gente imagina que mude o cenário, não tem necessidade de fazer tanta repetição. É mais realmente para os personagens, tá? Então, aqui no da Fazendinha, vocês podem ver, né, o que tem. Trator, celeiro, tem pá, rastelo, regador, balde, os bichinhos, fazendeiro, fazendeira, as árvores frutíferas, cerquinha, todos eles vêm com sol e nuvem para completar a cena, tá? Aqui, medieval tem caverna da bruxa, castelo, carruagem, príncipe, princesa, fada, bruxa, o quarto da princesa, ogro, dragão, os apetrechos da bruxa, tá? Piratas, nós temos, olha, navio pirata, a ilha, tem alguns marujos, 2 marujos, o capitão, a luneta, a espada, revólver, a sereia, para a criança ter mais possibilidades de trama, né? O tubarão, baú, canhão, barril, as ondas vêm também. E por último aqui a cidade, são os prédios, as ruas, os pedestres, tem loja, pipoqueiro, ciclista, motociclista, os carros passando, tem poste, semáforo, placas. E aqui no final, eu queria mostrar para vocês, olha que interessante. Assim como a criança, quando escuta a história, ela vê no final a foto do autor com alguns dados, o livro dela também vai poder ter, né, esse registro. Então aqui tem espaço para ela colocar o nome, a idade, a cidade que ela nasceu e como foi essa experiência de ser autora de um livro, né? E, lógico, a foto dela. Bom, agora vocês vão ver essas figuras em tamanho natural, tá?
dentro do livro e ao final vão poder apreciar também algumas histórias feitas por crianças, elaboradas por crianças, com seus desenhos, que complementam a história com aqueles elementos que a gente não tem, a gente coloca um mínimo de elementos, né? Mas a criança completa com aquilo que ela deseja, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou apresentar então algumas peças, tá, do livro dos piratas. Não tem todos aqui, a gente vê no painel tudo que contém no livro, mas olha, a gente tem a ilha, olha o tamanho, né, em relação ao livro, é uma figura bem grande, a caravela também, o navio pirata, as figuras, né, tem outros piratas também, tem onda, mas olha, ele tanto pode estar dentro do barco, como ele pode estar na ilha. Aqui a gente tem o baú do tesouro, né, a sereia, o tubarão, olha o tubarão em relação ao navio, tá? E aí, como eu já expliquei, vem 4 de cada, por quê? A criança usou numa primeira cena o pirata, ela vira a página, na sequência, ela vai precisar novamente daquele personagem para montar a próxima cena da sequência da história. Por isso, vem com 4 de cada. A não ser essas figuras grandes, nós colocamos 2, porque a ilha não vai estar aparecendo, de repente, em todas as imagens, porque muda o cenário, mas os personagens a gente achou mais interessante tá fazendo essa quantidade de repetição, tá? Aqui, a gente vai para cidade. Então, ó, lembrando aqui o painel tem muito mais coisas, muito mais elementos. E aqui são eles, tá vendo? No tamanho aqui, ó, eu fiz mais ou menos um painelzinho de rua, né? Os carros passando, o motoqueiro. Daí vocês veem a proporção, né, do tamanho dos bonecos. A menina que vai passeando com o cachorro. Olha, a gente tanto pode, tá, de repente recortando a metade do boneco para colocar ele dirigindo, né, algum automóvel, caminhão. A figura, né, ela vai para um lado, ela pode virar e para o outro. Aqui, tá vendo? A lojinha vai abrir a porta, a criança pode desenhar o que tá na vitrine, escrever que tipo de loja é essa, se é uma lanchonete, se é um pet shop. O prédio, tá vendo? As janelinhas são vazadas. A criança pode fazer outros personagens aqui e tá arrumando então esse cenário de cidade. Bom, esse aqui é o da fazendinha, tá? Aí eu peguei algumas figuras, não tem todas, né? Tem muito mais bichinhos aqui. Então, ó, para vocês verem, foi o exemplo que eu dei no vídeo anterior, né? O fazendeiro, ele cabe no celeiro, ou a fazendeira. Tá vendo? Vem as cerquinhas pra gente estar arrumando os bichinhos. O baldinho cabe na mão da fazendeira. A pá, a enxada. Olha, o fazendeiro no trator. Vendo? Ele, né, fazendo as atividades da fazenda. Aqui tem o laguinho. O patinho sai, o patinho pode ir lá tomar banho no lago. Na verdade, como eu estava explicando, são 4 itens de cada, mas vai variando de cada livro a quantidade de elementos que tem. Então, por exemplo, a Fazendinha tem até mais de 30 elementos que, com essas repetições, tem mais de 100 figuras para a criança estar construindo o livro dela. Então, nós temos entre 20 e 30 elementos por história, dependendo do tema, com mais de 100 elementos para a criança estar destacando e elaborando, né, construindo a sua história. Então, aqui agora, nós temos o medieval, tá? O medieval tem a caverna da bruxa, tem o castelo, tá vendo? E aqui, ó, o príncipe pode estar no castelo, a espada, tem aqui o espaço que cabe a mão, tá vendo? Do príncipe, ele pode também estar montando no cavalo.
A princesa aqui eu coloquei ela na penteadeira, tá vendo? Sentada, se olhando no espelho. Ela pode estar na carruagem. Ó, até o bracinho aqui pra fora, se a criança quiser colocar, né? Ó. E aí, eles vão montando. Aí, de repente, é questão de cortar, né, o boneco. Aqui o dragão, tá vendo? A bruxa. E essas são algumas peças que vêm, tá? Eu vou apresentar agora para vocês alguns livros feitos por criança. Aqui, ó, tá vendo? A criança fez a pintura da grama, fez outras árvores, ela faz aquilo que ela, de repente, sente falta e que gostaria de colocar. Aqui a fadinha, ela colocou uma cesta, a fadinha estava passeando na floresta, que ela incrementou o quarto da princesa, fez a janela, né, e outros elementos também. Aqui a fada, ó, ela precisou de uma gaiola, porque a fada foi aprisionada, tá vendo? Aí na caverna da bruxa, colocou teia de aranha. Depois teve, tá vendo, uma batalha, olha o dragão soltando fogo, né? E depois, no final, ficou tudo bem. Uma segunda história, olha, feito por essa historinha anterior foi feita por uma criança de 5 anos. Essa com 7. Olha os detalhes da princesa. A princesa vem toda de rosa, mas ela pintou o cabelo, fez a coroa, né, os detalhes do vestido. Ó, a princesa andando na carruagem, a festa no castelo. Aqui ela quis fazer uma princesa com aquela ideia do contorno, então ela contornou de lápis e fez o interior, né? Tá vendo? Olha aqui o ogro escondido atrás da árvore, a bruxa carregando a princesa, né? A poção mágica, o caldeirão borbulhando, a princesa foi capturada, ela também quis fazer. Então essas contribuições do desenho da criança são bem-vindas, né? E enriquecem ainda mais o material. Tá vendo? A fada jogando um pozinho mágico em cima da princesa. E a finalização, olha o detalhe aqui do criado do castelo, tá vendo? Levando uma bebida, porque estava acontecendo uma festa no castelo. A fada também, a roupinha toda detalhada. Bom, e assim são usadas as peças para poder fazer a montagem das histórias. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso material. Se gostaram do nosso vídeo, deem um joinha, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!